falando sobre a questão de mascarar alguns sintomas de doenças mais complexas do que aquela que a pessoa imagina que está naquele momento, né? E acaba se automedicando em casa, o que está latente nesse momento, né? Aqui no Brasil também são as gripes, que começam a chegar principalmente agora nessa época do ano, mas também a dengue, né? Que algumas cidades estão vivendo verdadeiros surtos, né? Epidemia. É uma epidemia mesmo. E aí a gente deve ficar preocupado, sim, com os sintomas iniciais, né? Pois é, inicialmente, aliás, você tocou um ponto muito importante, mascarar sintomas. Por exemplo, dor de cabeça. Tem pelo menos umas 150 causas de dor de cabeça. E uma das mais importantes é a hipertensão. Tá. Então, a pessoa está com uma dor de cabeça, umas causas de pressão alta, e não sabe, ou não percebeu, e talvez pode ser assim, aparecer repentinamente. Começa a tomar só analgésico, e a pressão vai subindo. De repente, ele tem o quê? Um derrame, uma isquemia cerebral, ou pior, até um infarto, por causa dessa hipertensão maltratada. Náuseas, mal-estar, pode ser sinal de outras doenças, como diabetes, mas a pessoa só toma remédio para náuseas e vômitos, e na realidade está tendo doenças muito mais graves. Então, mascarar sintomas é aquela história. Se passou 3, 4 dias, não melhorou, você deve e precisa procurar um médico. Não farmacêutico, não é nada. É muito urgente. É difícil você, às vezes, marcar consulta, mas isso não. Você pode dar um pronto-socorro sempre e isso vai salvar a sua vida. Lembre, a causa mais importante de morte e doença é o tratamento atrasado de uma doença devido à própria automedicação ou a pessoa negligenciar. E você falou agora de dengue, né, e outras coisas. Olha, dengue, como eu disse, é uma doença que está epidêmica, está assustando todo mundo e ao mesmo tempo está tendo uma doença, uma gripe virosa com múltiplos sintomas. Alguns estão tendo dor de cabeça, náuseas e vômitos, outros só tendo muita coriza, etc. É aquela história, gripe deve durar 7 dias, certo? Então só tome o necessário para tratar a febre. E a mesma coisa com dengue, não tem tratamento específico e não tome antibiótico. Certo? E muita gente não tenta, doutor, me dá uma receita, ou então vai na farmácia, tenta convencer o farmacêutico. Felizmente, a Anvisa, certo? Realmente com exigência, regulamentou, né? Exigiu, a receita melhorou bastante. Mas mesmo assim, nós temos muito abuso de medicamentos, de antibióticos, que traz prejuízo a curto, médio e longo prazo. Curto por quê? Porque podem interagir com outros medicamentos provocando doença. A médio prazo, porque esse medicamento pode levar a danos no corpo. E a longo prazo, porque vai provocar resistência no microorganismo, certo? E da próxima vez que precisa do antibiótico, não funciona. Você tocou num ponto muito importante com relação a isso, né? A gente está ouvindo falar, inclusive, a mídia está divulgando aí a descoberta de superbactérias, né? Exatamente. Que estão resistentes a esses antibióticos e que elas surgiram justamente por conta do uso indiscriminado de antibióticos ou o uso descontínuo, né? Afinal de contas, o organismo acaba criando a resistência àquele medicamento. A próxima vez que a pessoa precisar, não vai funcionar, né? Então, assim, tem muita gente que não leva a sério o tratamento antibiótico até o final. É muito importante que se tome até o último comprimido prescrito na receita. Absolutamente. Né? É muito importante, Regiane, acho que temos que enfatizar isso. Um ciclo de uma vida de uma bactéria são de 7 dias, pelo menos. Nós precisamos tomar o antibiótico pelo menos 7 dias. O melhor seria otimizar isso com 9 a 10 dias ou até mais, dependendo do tipo de bactéria. Mas a média dessas são essas. Se tomar menos 7 dias, melhorou os seus sintomas. Tudo bem, mas acontece que algumas bactérias resistentes vão ficar enclausulados, como diz assim. Aproveita uma outra oportunidade. Quando tiver uma nova infecção, esses já estão resistentes, porque resistiram à dose anterior. E aí, então, a pessoa não vai funcionar. E aí acontece o que você falou, ou resistência, ou então doses maiores. E cada vez mais doses maiores. Lembra que antibiótico vem da palavra antibios, ou antivida. Ele não ataca só a bactéria, ele ataca as próprias células também. Tá? E quanto ao anti-inflamatório que você falou, assim, acho muito importante. O Brasil é um dos maiores mercados de anti-inflamatórios do mundo, certo? Aliás, é a classe de medicamentos mais vendida. E você lembrou muito bem todos os efeitos que anti-inflamatórios. Ele não é um remédio para dor, não é um remédio para tirar febre. Ele tem uso específico de um tempo limitado, senão vai ter problemas de rim, de fígado principalmente, coração e até no sistema nervoso central, até o cérebro. E o mais importante é que ele acaba dando danos a médio e longo prazo, sangramentos, em pessoas de idade, principalmente, ou crianças muito pequenas, ele pode levar a dano renal irreversível, certo?
E principalmente na pessoa idosa, que tem dores reumáticas, né, dores musculares, e as outras dores próprias da idade, eles tendem a abusar disso, junto com analgésicos. Quando juntam os dois, olha, 70% das pessoas vão ter dano renal permanente, o que nós chamamos de nefrite analgésica, que leva a uma falência renal permanente. Tá. Quer dizer, um problema seríssimo, né? Que poderia ser evitado, com certeza. Pois é. Bom, falando ainda das superbactérias que a gente estava comentando aqui, existem alguns profissionais mais apocalípticos ou mais realistas, enfim, que acabaram até dizendo que em pouquíssimo tempo, se a gente não tomar o devido cuidado, se não combater essas bactérias da forma correta, porque já foram identificadas em alguns hospitais, em ambiente hospitalar e tudo mais, a gente pode voltar a 30 anos atrás, a 40 anos atrás, quando a gente não tinha tantos antibióticos e as pessoas morriam, né, ou há um pouco mais tempo atrás, que as pessoas morriam de tuberculose, de outras doenças que hoje, né, é muito raro a gente encontrar óbito. Quer dizer, isso pode acontecer, né, doutor? Sim, mas acho que você falou inicialmente muito bem a palavra, apocalíptico, na realidade. E pela história que nós temos da medicina, nós sabemos que isso é assim, uma visão um tanto quanto exagerada. Exagerada, tá. Por quê? O que aconteceu? Eu sou da tempo que começamos a ter clorofenicol, que é um antibiótico extremamente eficaz na década de 60, 70, 80. As pessoas pararam de usar porque ele tornou-se pouco eficaz, houve resistência. Parou de usar. 20, 25 anos. E aí ele tornou-se eficaz de novo. Por quê? Porque a própria seleção natural fez com que as bactérias que ficaram resistentes tornaram-se novamente sensíveis ao antibiótico. Isso acontece por quê? Por que acontece a super resistência? Porque as bactérias trocam informações de DNA e RNA. Então, uma bactéria que pegou resistência ao antibiótico, encontra outro tipo de bactérias e troca o RNA. Se você parar de usar antibiótico por um bom tempo, o que acontece? Aquela bactéria começa a perder essa resistência e torna-se suscetível novamente. Então, o ciclo próprio da evolução da vida vai fazer com que aquelas bactérias super resistentes passam a ser... Claro, algumas pessoas poderão sucumbir e morrer por causa da superbactéria. Mas depende da condição física dela também. Mas se nós educarmos o médico, infelizmente quem mais usa antibióticos é o médico, né? E tende a usar cada vez mais os antibióticos mais fortes, porque ele quer ter certeza que vai curar o paciente. E então, se nós educarmos o médico a usar o antibiótico certo, os antibiogramas corretos, ele vai evitar de usar os antibióticos por tempo prolongado. E educar o paciente, como você já alertou, de usar o tempo correto. Aí as superbactérias não têm chance de ficar por muito tempo no ambiente. Tanto assim que as superbactérias, simplesmente por uma troca de antibióticos, um uso racional de medicamentos, desapareceram dos Estados Unidos e da Europa. Quer dizer, em muitos lugares. Então é muito importante esse uso racional de medicamentos, qualquer que seja. E esse assunto também vale para os fitoterápicos, os chás, ou os homeopáticos, ou até os antroposóficos, esses remédios que muitas pessoas nem consideram como remédios ou como medicamentos, porque não tem ou a mesma eficácia ou o mesmo tempo, né, de cura tão curto quanto os alopáticos. Também vale esse mesmo cuidado da automedicação? Olha, excelente lembrança, Regiane, muito importante. Olha, esse negócio de dizer que sendo natural não faz mal é uma das falácias mais gritantes da medicina, certo? Porque, aliás, para dizer a verdade, dentro da nossa experiência toxicológica, os 10 venenos mais potentes do nosso planeta, 8 são naturais e só 2 que são artificiais, sintetizados pelo homem. Então, o que é natural faz mal e faz mal mesmo. O que acontece é que a quantidade, a concentração é muito pequena, muitas vezes, então a pessoa pensa que não faz mal. Mas vou dar alguns exemplos. Fitoterápicos. Alguns fitoterápicos, em especial um fitoterápico que é usado muito em depressão, certo? Erva São João, ele tem o quê? Ele tem a capacidade de diminuir a quantidade eficaz de certos remédios em 70%. Então, quem tomar esse antidepressivo diminui a eficácia de ciclosporina, que é um remédio para controlar a rejeição de transplante, digoxina, antidepressivos e também o próprio pílulas anticoncepcionais. Então, ao diminuir a eficácia em 70%, a pessoa pode rejeitar o órgão, se for transplantado. A menina pode ficar grávida, porque ele diminui, apesar de tomar pílula continuamente, e diminui o efeito cardíaco de certos remédios. Então,
é muito importante que as pessoas lembrem que o fitoterápico pode ser grave. E tem outra coisa. O fitoterápico pode confundir. Você consegue distinguir a folha de uma, por exemplo, espirradeira, de uma folha de milho? As pessoas não, que compram seco. essas ervas em feiras, vocês têm que tomar cuidado. E as raízes, Rejane? Então, muitas vezes, eles acabam confundindo e levando à morte. É verdade. Agora, mais importante que os fitoterápicos, muitas vezes usam para coisas erradas. Porque já viu, passou por essas vendas, uma raiz é bom para náuseas, vômitos, gravidez, frigidez, etc. Mas a mesma raiz serve para pelo menos uns 5, 10 ou até mais coisas. Não existe isso, entende? Então, e aquela história, como você falou também, importante no começo, que confiam que os pais dizem. Principalmente no norte e nordeste do Brasil, 70% a 80% de medicina é praticada com medicina natural, sem comprovação científica. Não estou dizendo que não funciona, eu sou chinês. Então, 50% da medicina chinesa é medicina tradicional, com ervas, plantas, etc. Nós sabemos que funciona, mas desde que seja por uma pessoa que é expert no assunto, que estudou a fundo, e que ele classificou, identificou aquela substância como tal. E, finalmente, uma coisa muito importante também, os componentes ativos das plantas varia de acordo com a época que você colhe, com a quantidade de água, certo? E outros fatores ambientais. Ora, pode ser que naquele momento a substância que você quer não tenha. E que vai aparecer no outono, por exemplo. Então, se você colhe antes do tempo, você vai ter só substância tóxica e pode te matar. É verdade. Tá certo? Isso já foi demonstrado claramente muitas vezes. Então, a qualidade no cultivo dessas plantas também é exatamente. O tipo de solo que... Então, isso, a controle de qualidade. É por causa disso que a Anvisa estabeleceu um grupo só para estudar fitoterápicos. Sem dúvida, é um dos futuros de medicina, era o passado e o futuro. Porque muitos remédios que nós temos hoje são fitoterápicos. Vamos pegar o exemplo da maconha, posso aproveitar isso? Claro, um assunto muito interessante que, aliás, eu acho que a gente deveria marcar para o senhor voltar, para a gente fazer uma pauta específica sobre isso, porque a Anvisa agora está aprovando o uso do canabidiol, né? Exatamente. Eu sempre falei, há mais de 20 anos que eu falo que maconha tem realmente propriedades medicinais. Eu não sou contra certas propriedades, certo uso da maconha, mas especificamente o canabidiol, como você falou. Esse é o componente farmacêutico, terapeuticamente ativo para certas doenças. Mas não o THC, que é o tetrahidraminaol, que é aquele que dá alucinação, leva a dependência, dá barato, perde memória, tira a vontade de trabalhar, queima neurônios, leva a vício, etc. Então, mas o que aconteceu? Nem os especialistas sabiam disso. Então, o FDA, há 20 anos atrás, provou um comprimido chamado Marinol, que era só THC. Ninguém curava das doenças deles. Eles preferiam fumar o cigarro. Sem vergonha, sabe que é um barato. Quer aproveitar, né? Mas não, o próprio doente sabia que a folha tinha o canabidiol e não apenas o THC. Hoje se descobre que o canabidiol é útil. E não é só para aquela doença da convulsão dessa nenenzinha aqui, essa menininha. Ele serve para fobia social. Ele serve para tratar justamente esclerose múltipla, as náuseas de quem está tomando remédios, quem está em quimioterapia. Então, mas isso é verdade de todos os remédios fitoterápicos. A aspirina veio de onde? De uma planta. Digoxina veio de onde? Do Lanatus. Atropina veio de Atrops belladonna. 90% dos remédios que nós temos hoje são derivados de plantas. E a maconha é uma delas. A cocaína já foi remédio. Na minha opinião, a Anvisa demorou para aprovar, né, o canabidiol. Afinal de contas, já está estudado, já está provado, né? Quer dizer, esse pai, essa mãe teve que fazer contrabando para trazer essa substância, esse remédio para cá, para conseguir uma qualidade de vida melhor para aquela criança que sofria umas 40 convulsões por semana. Era uma coisa, assim, absurda, uma judiação. E aí, graças a Deus, eles estão conseguindo manter aí um nível de vida mais tranquilo para essa criança, né? Então, mas está no processo, se Deus quiser, logo mais vai acontecer. É um preconceito contra o fumo, preconceito, na verdade. E na realidade tem o componente que você tem que levar. É a mesma coisa. Benéfico. Se você pega o Lanatus, vou proibir o Lanatus e aí a digoxina que é útil e assim por diante. Então nós temos que estudar tudo isso muito bem e ver os componentes úteis. Mas de tudo, né, bem? Tudo que é medicina precisa usar com seriedade, rigor científico e muita
parcimonia. Tá certo, é isso aí. Bom, vamos marcar para o senhor voltar então para falar a respeito desse assunto, que com certeza é muito importante. Assim que a gente tiver essa aprovação também, a gente pode falar de todos os benefícios, né, que essa nova substância pode trazer. Quero agradecer então Anthony Wong, que é toxicologista e diretor médico do CEATOX, do Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Até uma próxima, viu, doutor? Foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. Obrigada, até.